Queridos irmãos, eu peço a todos que estão assentados, por gentileza, se coloquem em pé. Irei fazer uma oração, pedindo as bênçãos de Deus para esta reunião. Oremos. Bondoso e eterno Pai Celestial, queremos mais uma vez louvar e glorificar o Teu santo nome, por isso que aqui se encontramos dentro do tabernáculo sagrado, a nossa Igreja Apostólica. Santa e querida Avó Rosa, a senhora juntamente com o nosso santo irmão Aldo, que sempre tem nos amparado, protegido a cada um de nós, concedendo para nós a paz, proporcionando para nós o alento, nos ajudando também a alcançarmos a nossa santidade e a nossa consagração. Nesta oportunidade, ó Santa Avó Rosa, nós iremos mais uma vez meditar nos ensinamentos da nossa Igreja, relembrarmos da doutrina, da disciplina da Igreja, ensino que a senhora deixou para nós como legado. Por isso eu peço à senhora, juntamente com o santo irmão Aldo, que possa abençoar todo o ato desta reunião, para que tudo ocorra na mais perfeita paz. Abençoar o trabalho que será feito por este coral, para que cada hino aqui apresentado possa realmente chegar até o trono de Deus, o nosso Pai. Peço também, santo irmão Aldo, a tua bênção, a tua inspiração, para o trabalho que será realizado sobre este altar, para que possamos então compreender a mensagem contida em nosso boletim. Nesta certeza, ó Mãe Maria Santíssima, em tuas santas mãos eu entrego esta reunião, declarando a mesma iniciada para a honra e a glória de todo o reino dos céus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. De número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, é que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa arma, essa doutrina, e a nossa força andarmos sempre na verdade. Amém. Vão ter seus lugares, poderão se assentar. Na sequência, nós cantaremos o hino de nosso inário, de número 66. Há nesta terra um povo. Há nesta terra um povo que se consagrou para viver santamente tudo que Deus ordenou. Esse é o povo apostólico, o povo que é santo e herdeiro dos céus, povo herdeiro da glória e da unção do Espírito de Deus. Há nesta terra um povo que é mesmo de Deus. Temos a Santa Rosa com o seu grande poder, que luta de todas as formas e nos ajuda
De número 70, Sacerdócio Santo. Sacerdócio, Jesus entregou à Igreja, a sua Igreja, sacerdócio santo entregou. E nesta Igreja, nesta Santa Igreja Apostólica, luto com amor no sacerdócio do Senhor, sua obra aqui continuar, com Jesus combater sem cessar, batalhando, sofrendo e vencendo, vou seguindo por Cristo a lutar. Em mim se veja de Cristo a pureza e poder, e a santidade exista sempre sim no meu viver, pois nesta Igreja, sem temer e sem esmorecer, luto com amor no sacerdócio do Senhor. De número 71, Avançai. Empunhando o Evangelho de Cristo, ó irmão, sem temer avançai, sempre avante com fé a marchar, e o Consolador proclamar. Enviarei outro Consolador, foi a sua palavra final. Quem pregar o que o Mestre mandou, herdará um galardão de esplendor. Amém. Na sequência, nós ouviremos pelo coral o hino intitulado Bela História de Amor. Há muitos anos, em longes terras, uma menina nasceu. Era bela e formosa, viveu em lar piedoso ao Senhor Deus poderoso. Aprendeu a servir com dedicação e amor. Aprendeu que um dia Deus a esta terra enviaria
grandes terras, uma menina nasceu. Era bela e formosa, viveu em lar piedoso ao Senhor Deus poderoso. Aprendeu a servir com dedicação e amor. Aprendeu que um dia Deus a esta terra enviaria o Messias, seu enviado, para derrotar o pecado. A menina cresceu, bela e formosa, era pura, obediente e amorosa. Porém, sua alma era mais bela, de muito valor e grandeza. Suas virtudes eram divinas, pois por Deus era escolhida para a grande missão de cooperar com a redenção. Maria era o seu nome, guardou com devoção a verdadeira fé em sua alma e coração. A sua mocidade ouviu de Deus o chamado, a ele se entregou com humildade e assim o serviu com lealdade. Maria, Maria, Virgem Maria, Santíssima e bendita Mãe de Cristo Senhor, nós amamos e veneramos, pois vivemos em seu amor. A luz da fonte divina combate todo e qualquer mal, converte todo o coração que se propõe seguir a santa luz, então resistir toda a tentação, a fonte da escuridão que se opõe. A
viaja pela imensidão do espaço sideral, presente na Santa Rosa, a santa pura e milagrosa, a força desta luz gloriosa, livra-nos do mal. Com toda a luz incandescente, em todas virtudes presentes, é forte o suficiente para limpar o coração, os pensamentos maus então que querem invadir a mente. Força celeste, não há quem conteste sua potência e eficiência para salvar multidões e ganhar muitos corações. Com o irmão Aldo Primas adorado, não há mal que impeça quem se interessa por todas as coisas do céu, pois são opostas ao negro véu. Presente na Mãe Virgem Maria, esta luz não deixaria de atingir a todos que se prestam a servir a Deus e ajudar também os seus, e todos os que se arrependem e não contestam desta santa luz, presente no Senhor Jesus, viaja pela imensidão do espaço sideral, presente na Santa Rosa, a santa pura e milagrosa, a força desta luz gloriosa, livra-nos do mal. Toda luz incandescente, todas virtudes presentes, é forte o suficiente para limpar o coração,
dos pensamentos maus então que querem invadir a mente. Força celeste, não há quem conteste sua potência e eficiência para salvar multidões e ganhar muitos corações. Com o irmão Aldo Primaz adorado, não há mal que impeça quem se interessa por todas as coisas do céu, pois são opostas ao negro luz divina, força de Deus. No caminho desta vida, caído, ferido, eu estava. Muitas pessoas que ali passavam indiferentes me olhavam. Caído, ferido, em agonia, os homens que ali passavam me olhavam.
Eu só esperava o momento de minha vida chegar ao fim. Sempre vencerás, o nosso
grande obra de salvação. O sonho divino realizar, aquele sonho que surgiu lá na eternidade, projeto de redenção da humanidade, que o Criador um dia idealizou. Vamos trabalhar para Deus, um sonho divino realizar, participar da grande obra de salvação. Os campos já florescer, o que cada um pode fazer. Vamos juntos caminhar, seguir os planos do Primaz. Vamos todos com amor anunciar o poderoso Consolador. Quantos homens neste plano divino participarão, com amor para Deus trabalharão. Hoje no céu são santos de poder. Nossa Santa Avó querida, com Jesus e o querido Primaz, com a Santa Mãe Virgem Maria, lutam noite e dia para dar vitórias ao povo de Deus escolhido. Igreja Apostólica prometida, que consumará os planos do Criador. Vamos trabalhar para Deus, um sonho divino realizar, participar da grande obra de salvação. Os campos já florescem, o que cada um pode fazer. Vamos juntos caminhar, seguir os passos do Primaz. Vamos todos com amor anunciar o poderoso Consolador.
Prezados irmãos, neste momento eu convido a todos para que nós possamos meditar na doutrina, nos ensinamentos da nossa igreja. Aqueles também que nos acompanham através da internet possam também aproveitar esta oportunidade para compreender a doutrina e a disciplina da nossa igreja apostólica. Mensagem contida em nosso boletim desta semana nos fala: a doutrina e a disciplina de nossa igreja santifica a nossa alma e nos leva para Deus o Pai, a fim de sermos felizes e abençoados. Prezados irmãos, antes de entrarmos na mensagem, nós temos que lembrar de um ensinamento contido na Sagrada Escritura, onde São Timóteo, ele registra a palavra do amado apóstolo São Paulo, e ele nos fala assim, que chegaria um tempo em que a palavra de Deus, quando ela fosse anunciada, seria como algo que incomodasse o ouvido de uma pessoa. Seria algo que realmente a pessoa não iria aceitar. Mas ele também nos fala no seu ensinamento que chegaria este tempo e que muitos iriam se atirar em fábulas e história. Queridos irmãos, nós vemos isto acontecer no tempo presente, porque quando nós falamos doutrina e disciplina da Igreja Apostólica, para muitos é algo que incomoda, é algo que realmente não quer ouvir. Por quê, prezados irmãos? Porque não tem humildade de aceitar a correção, porque não tem a humildade de reconhecer o seu erro. Este é o primeiro passo. Primeiramente, nós precisamos ter humildade para ouvir e humildade para praticar. Porque a palavra não se resume em palavras meramente de pastor, mas se resume em palavra de Jesus. Se resume na palavra de Deus. E a desobediência é a desobediência a Deus. E a desobediência a Deus leva à condenação. Então, prezados irmãos, nós devemos parar, ouvir e dar a devida atenção a tudo que é ministrado. Devemos meditar em cada letra, em cada palavra, para que possamos mudar a nossa vida, a nossa conduta. E quando nós falamos, a doutrina e a disciplina da igreja, ela santifica a nossa alma. Isso já nos mostra, sem a doutrina e a disciplina da igreja não há santificação, e se não há santificação, o que há no lugar? Condenação. Então, prezados irmãos, notem o que a palavra está falando. Estimados irmãos, quem quer ser feliz, abençoado em toda a sua vida, precisa ter em seu coração muito amor à nossa doutrina e observar com rigor e boa vontade a nossa disciplina. Para ser uma pessoa sábia, temente a Deus, procura obedecer à vontade soberana do nosso Deus e Pai. E Ele fala ao seu coração dizendo assim: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, no teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. A nossa doutrina e a nossa disciplina vieram dos céus para a felicidade e o bem de todos aqueles que puserem em prática. Portanto, todos que viverem a nossa doutrina e praticarem a nossa disciplina, obedecendo aos conselhos e ensino da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, alcançarão o conhecimento de Deus e sua sabedoria, e entenderão o que é temor do Senhor, o que é justiça e honestidade, para praticá-las no seu viver, e assim vivendo, conservarás a tua alma em paz, livrarás do caminho do mal e de toda a perversidade, aumentando os teus dias na terra, para gozar de toda a graça de Deus, do Consolador, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo.
Irmãos apostólicos, saibam dar valor a este tesouro que lhe foi dado, que são a nossa doutrina e a nossa disciplina, pois é a mais perfeita regra do bom viver e de felicidade. A doutrina desta igreja apostólica é vida e conduz para a eternidade, trazendo a verdadeira felicidade quando ela é crida, amada e obedecida. Procure entender que para serem felizes a cada dia, deve viver esta doutrina. Portanto, a nossa doutrina é um conjunto de princípios que serve de base para a nossa maneira de crer, de viver, de falar e de proceder. Ela veio dos céus, foi Jesus quem nos trouxe e deu à igreja através da Santa Rosa como um tesouro precioso, e que sendo vivida e praticada como deve ser, é uma fonte de vida para quem a possui. Ela o desvia do laço da morte, santifica e purifica a sua alma, fazendo-lhes feliz e bem-aventurado. Entendam que a nossa doutrina ensina a amar a Deus, o nosso Pai, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e amar o próximo como a si mesmo. Portanto, deve fazer só o bem e nunca ter em seus corações o mau sentimento, como o orgulho, a soberba, a raiva, o ciúme, a inveja, entre outros sentimentos que não são de Deus. O verdadeiro Filho de Deus e apostólico, fiel à doutrina de nossa igreja, evita todo o mal e só pratica o que é bom, agradável aos olhos de Deus e dos homens. A disciplina da nossa igreja deve ser respeitada, obedecida com zelo, pois é proveniente dos céus e do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da Santa Rosa e do Santo Irmão Alto. Recebemos ensinamentos sobre a moral, os bons costumes, a maneira correta de vivermos como verdadeiros apostólicos. As nossas irmãs devem observar os seguintes cuidados em sua apresentação. Primeiramente, utilizar saias ou vestidos com comprimentos adequados, conforme a medida estipulada pela disciplina da igreja. E qual é a medida? 2 dedos abaixo do meio da barriga das pernas. Não usar roupas coladas ao corpo, como por exemplo, leque. Não utilizar peças transparentes, curtas, decotadas, que expõem parte do corpo. Não usar estampas extravagantes, shorts, bermudas, calças compridas, exceto em ambiente escolar ou profissional, quando exigido. Não usar roupa rasgada ou desfiada propositadamente e não utilizar maquiagem. Não usar joias, com exceção de anel de formatura e aliança de casamento. Não usar brincos, colares, pulseiras e tatuagem. Manter o cabelo comprido cobrindo os ombros, sem cortes curtos, franjas e repicado, ou penteados extravagantes. Se pintá-lo, que seja na sua cor natural. Não retirar as sobrancelhas, nem redesenhá-las com lápis. Não utilizar cílios ou unhas potiços. Os calçados devem ter salto de no máximo 5 centímetros. Os irmãos devem também manter a sua aparência sóbria e respeitosa, observando cabelos curtos e penteados discretos. Não usar costeletas longas, barbas ou cavanhaques. Evitar camisetas, regatas ou camisa fora da calça. Não usar shorts, bermudas ou roupas com estampas femininas ou extravagantes. Não usar roupa justa ou colada ao corpo,
bem como calças rasgada ou desfiada propositalmente. Gravatas deve ser discreta, evitando o modelo borboleta ou com cores e estampas exageradas. Manter as unhas limpas e aparadas, sem esmalte. Não retirar as sobrancelhas, nem redesenhá-las com lápis. Não usar joias, brincos, colares, pulseiras ou tatuagem. E não permanecer sem camisa. Os apostólicos devem abster-se do vício e do costume de do consumo de bebidas alcoólicas, preservando a saúde e a santidade. Não praticar jogos de azar, loterias, apostas, rifas, bingos e promover sorteios, seja presenciais ou virtualmente. Não é permitido frequentar ou associar-se a outras entidades religiosas, secretas, discreto ou assemelhados. Não é permitido frequentar lugares áridos, como cinema, show, teatros, carnaval e estádio, entre outros. Não é permitido participar de festas juninas e movimentos procrório populares, exceto no cumprimento de obrigações escolares. Recomendamos à juventude apostólica que evitem as más companhias e ambientes inadequados. Procure zelar por uma boa apresentação, com aparência limpa, boas maneiras e educação. Não imitar comportamentos mundanos ou pessoas que se desviam dos ensinos da igreja, pois a justiça de Deus é perfeita e está sobre tudo e sobre todos. Lembrar que aqueles que se afastam da disciplina correm o risco de infelicidade, fracasso e até a perca da alma. Irmãos apostólicos, honre o seu corpo, porque ele é sagrado, deve ser preservado com honra, conforme a palavra do amado apóstolo São Paulo em Coríntios. Não sabeis que sois o santuário, o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Assim também procederam a nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, e muitas mulheres e homens santificados e de bem, que souberam dar valor ao seu corpo, porque foram criados por Deus para ser um verdadeiro exemplo de filho e de filha dele, honrado em todo o seu viver até o fim de sua vida aqui na terra. Estimados irmãos, não brinque e nem dê lugar ao pecado. Sejam fiéis, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, ao que lhe obedece e lhe são fiéis, é a vida. Busque esta vida em Jesus, na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo, pois eles querem o vosso bem e a vossa felicidade. Prezados irmãos, aí está a palavra. Aí está o ensinamento contido em nossa doutrina, aonde nos fala que se quisermos ser felizes e abençoado, precisamos obedecer. Queridos irmãos, como ontem nós meditamos nessa palavra, neste ensinamento, e procurei mostrar para os irmãos a importância da doutrina e da disciplina da nossa igreja. Os irmãos que aqui tiveram puderam observar o porquê de doutrina e o porquê de disciplina. Mas, queridos irmãos, dando continuidade a esta meditação, nós podemos então entender, como a palavra nos fala, que devemos ter em nossa vida este tesouro que foi dado para nós, que é a nossa doutrina e a nossa disciplina, para que nós possamos ter um viver nesta terra amparado, para que nós possamos vencer as lutas e as tentações. Precisamos então viver a doutrina
e a disciplina. Mas, queridos irmãos, muitos falam: eu tenho fé, eu creio, eu confio na doutrina da igreja, eu confio no santo, eu confio nos anjos, eu confio em Maria Santíssima, eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé, eu creio, a doutrina me ensina. Sim, mas só que não basta apenas ter fé, eu preciso ter obras. E nós vemos que São Tiago, ele nos fala que obra sem fé é nula, e fé sem obra também é nula. Então eu preciso ter fé, mas eu preciso ter obras. E nós vemos uma confirmação desta obra quando nós vemos ali na Sagrada Escritura Pai Abraão. Pai Abraão, ele possuía realmente uma fé extraordinária em Deus nosso Pai. Ele confiava plenamente em Deus. E Deus pediu então para que ele realizasse uma obra, para que pudesse ali ser testado esta verdadeira fé. E nós vemos, como nos mostra na Sagrada Escritura, Deus, ele pediu para que Pai Abraão oferecesse o seu único filho em sacrifício. E ali o pai Abraão, ele então vai, prepara o seu filho, chama o seu filho, ele chama mais 2 servos, e ele prepara ali aqueles animais, coloca sobre aqueles animais a madeira, e ele ali pega aquela faca, e ele vai então em direção do lugar que Deus iria lhe preparar. E quando ele encontra aquele lugar ali adiante, ele então fala para os seus discípulos, para os seus empregados: fique aqui, porque eu vou mais adiante realizar o sacrifício. E ele então coloca no ombro do seu filho Isaque, ainda uma criança, e chama ele para ir lá preparar aquele lugar para realizar o sacrifício. Prezados irmãos, Isaque, tendo ali a sabedoria, o entendimento, naquele caminho, ele então fala para o seu pai: pai, nós temos tudo aqui, nós temos a lenha, nós temos o preparo do fogo, nós temos a faca, nós temos tudo, mas só que nós não temos o principal, que é o animal para ser oferecido em sacrifício. E ele então fala para o seu filho: filho, Deus proverá. E quando ele chega lá, ele prepara aquela lenha, ele prepara ali aquele local, e ele então começa a amarrar o seu filho. O seu filho, sem entender nada, ele deixa, porque é pai. E ali ele amarra o seu filho, coloca o seu filho sobre aquele monte de lenha, e ele ali se prepara para desferir, para realizar ali aquele ato e realmente derramar o sangue do seu filho. Porque Deus pediu, porque Deus falou para ele: eu quero o seu filho em sacrifício. E ele assim iria fazer. Mas quando ele estava prestes a realizar, ele ouve uma voz, e ele para, e aquela voz então fala: afasta-se da criança, não faça isso, porque você provou a sua fé a Deus o nosso Pai, e de hoje em diante você será considerado o pai da fé. Prezados irmãos, o que isso mostra para nós? Isso mostra que não basta apenas ter fé, eu preciso realizar as obras, eu preciso provar a Deus a minha fé através das obras. E hoje, como Deus o Pai pede para nós realizarmos a obra, Ele não pede para nós sacrificarmos um animal inocente, não. Ele não pede para nós derramarmos um sangue inocente, não. Ele pede apenas a obediência à sua lei e aos seus mandamentos. Ele pede para que nós observamos a sua lei, praticamos a sua lei, porque essa lei é a obra do Filho de Deus, a obediência e a consagração. Queridos irmãos, isto mostra para nós a importância da obediência. Mas aí nós vemos que as criaturas hoje não conseguem obedecer, não conseguem ser fiel àquilo que é ensinado, não conseguem praticar o que é ensinado. Mas, queridos irmãos, como São Timóteo registrou,
Chegaria um momento que muitos não iriam aceitar a verdade. E isso está se cumprindo nos tempos presentes. Mas quando nós olhamos também, nós vemos Jesus, Ele mesmo nos fala. Ele disse ali nas suas palavras: por aumentar a promiscuidade, a imoralidade, o amor de muitos iriam se esfriar. E isso está acontecendo hoje. Por aumentar a promiscuidade, a imoralidade, a indecência, no mundo, nós vemos o amor de muitos se esfriando. E isso não é somente no mundo, este esfriamento, mas dentro da obra dele, há este esfriamento de fé. Por quê, prezados irmãos? Porque não consegue dizer não ao erro, ao pecado. Porque não consegue dizer não àquilo que é inconveniente para o Filho de Deus. Muitos não conseguem dizer não para o erro e praticam. Aí, queridos irmãos, há aquelas pessoas que colocam na sua consciência aquele detalhe dizendo assim: pecou porque foi fraco, porque a tentação foi tanta que cometeu o pecado. Mentira. Isso é uma grande mentira. Pecou porque quis experimentar o erro. Não pecou porque não quis. Não pecou porque foi fraco, porque foi tentado. Não. Pecou porque quis. Errou porque quis. Porque é batizado, é consagrado e muitas das vezes é até ungido nesta obra de Deus nosso Pai. Então, não adianta querer justificar o seu erro, querer justificar o seu pecado, colocar a culpa no espírito da tentação. Porque o espírito da tentação existe, mas só que nós não podemos culpar ele. Porque não adianta falar, foi tentado e pecou. Não, porque o apostólico, ele sabe muito bem que ele tem arma poderosa para se defender do espírito da tentação. E qual é, meu irmão? É a oração, é a vigilância, é o cuidado, é o zelo. E nós vemos que muitos não estão preocupados com isso. Querem gozar de uma vida de liberdade, querem fazer o que bem entende, e ainda tem a ignorância de falar: o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Prezados irmãos, este é um ponto que realmente não dá para compreender ao ponto que chega a ignorância de uma pessoa de falar isso. O corpo é meu, eu mando na minha vida, eu sou eu e ninguém vai fazer eu mudar. O amado apóstolo São Paulo, ele nos fala: não sabeis vós que é o templo de Deus, o que habita em vós é o Espírito de Deus? Como eu posso falar que eu sou eu e que ninguém vai mudar a minha vida, porque eu mando em mim? Prezados irmãos, não pense assim. Não faça dessa maneira. Jesus, ele nos fala que nós não podemos jurar e nem prometer, nem mesmo pela nossa própria cabeça, porque nós não temos o poder de tornar os nossos cabelos brancos e pretos a hora que nós queremos, porque tudo isso é a determinação de Deus. Então, meu irmão, não adianta eu pensar que a vida é minha, eu faço o que eu quero e que ninguém vai me mudar. Só que eu tenho que ter a certeza daquilo que eu estou realmente plantando, porque não é coisa boa. Porque quem vive no erro e no pecado, o que encontra condenação, meu irmão. Não tem, meu irmão, um meio caminho, não tem um meio termo, meu irmão. Não tem, minha irmã, um meio termo de você querer justificar o seu erro, não tem, meu irmão. Pecou, se você não mudar, se você não se converter, se você não se transformar, a condenação é certa, meu irmão. Não é minha palavra, não, é a palavra de Jesus. Jesus, ele nos fala: o salário do pecado é a morte. Vejam, prezados irmãos, o salário do pecado é a morte. Aí a criatura fala assim: eu vou usar aqui uma saia curta, que esse aqui é um pecadinho pequeno. Eu vou aqui ficar com a camisa fora da calça, porque isso é um pecadinho pequeno. Meu irmão, não existe pecado pequeno, pecado grande, não. Jesus, ele é exato na sua palavra. Pecado é morte, pecado, condenação. Jesus, ele não fala pecadinho, tem um direito à meia salvação. Não, meu irmão. Ou é o céu ou é a treva, não tem outro caminho, meu irmão. Por isso que a doutrina, a disciplina da igreja nos mostra que o sensato, que o prudente, ele obedece porque ele quer o céu. Mas aquele que é imprudente, aquele que é insensato, aquele que é tolo, ele não obedece por quê?
Porque ele não consegue enxergar a verdade, porque ele não consegue ver a realidade, porque ele não consegue entender que se ele continuar neste caminho, não chega no céu. Jesus, ele nos fala: sede vós perfeito como é perfeito Deus nosso Pai. Sem santidade ninguém verá o Pai. Jesus, ele nos fala: se não nascer de novo, não entrarás no reino de Deus. E o que é nascer de novo, meu irmão? Não é como Nicodemos perguntou para Jesus, não. Eu posso voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não. É a verdadeira conversão, é o arrependimento, é se entregar de corpo, alma e espírito para Deus. Se não houver essa conversão, se não houver este arrependimento, meu irmão, não consegue chegar na presença de Deus. Mas os irmãos entendem que eu estou me referindo para o povo apostólico, eu não estou me referindo para este mundo, não. Porque muitas das vezes as pessoas querem mostrar que ela pode viver no erro, no pecado, porque Deus tem misericórdia, porque Deus salva uma pessoa que está lá fora. Sim, Deus salva. Deus, ele pode transformar a vida de uma pessoa que está caída na sarjeta, porque ela não conhece a verdade, porque ela não sabe o que é certo. Mas agora nós, povo apostólico, meu irmão, nós somos consagrados nesta obra, nós somos batizados nesta obra, nós fizemos um voto a Deus de fidelidade, de obediência. Prometemos naquele tanque, ao receber o batismo: prometo morrer para o mundo de pecado e de viver somente para Deus. Mas muitos já não cumprem mais este voto, já não conseguem mais ser fiel, já não conseguem mais deixar do erro, já não conseguem mais deixar dessas coisas inconvenientes. É tanta maquiagem, é tanta pintura, que a pessoa fica até carregada. Para que isso, meu irmão? Eu preciso passar uma pintura, eu preciso mudar isso para mim ficar bonita. Ótimo, minha irmã, fica linda, perfeita, mas perfeita para as trevas, porque para Deus você não é considerada linda, não, minha irmã. Para Deus você não é considerada perfeita, não, minha irmã. Você é considerada a coisa mais feia. Por quê? Porque quer mudar aquilo que Deus criou. Meu irmão, olha o que Deus fala, olha o que Deus realiza. Deus, ele cria o homem e ele fala: aqui está a minha imagem, a minha semelhança. Meu irmão, será que Deus, ele considera nós de qualquer maneira? Não. Ele considera nós como uma obra preciosa. Prova disso nós vemos na Sagrada Escritura, que quando Deus criou, Deus falava: haja terra, haja separação, haja água, haja isso, haja aquilo. Mas quando ele criou o homem, ele não disse haja o homem, haja a mulher, não. Ele criou o homem, ele parou, agora ele falou assim: façamos agora o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus, ele usou a sua mão para fazer a cada um de nós. Ele ajuntou do pó da terra, ele fez ali a semelhança do homem, ele aproximou e deu fôlego da vida. Deus fez perfeito a cada um de nós. Mas aí a criatura fala: não, eu preciso mudar isso. Eu preciso subir aqui a minha sobrancelha. Eu preciso tirar, eu preciso pintar. Eu preciso passar isso. Eu preciso cortar o cabelo assim. Aí o amado apóstolo São Pedro, ele nos fala: que não seja a vossa beleza o que parece externamente, cabelos trançados, lindos, vestido de luxo, de pedras preciosas, mas tem aquele ornamento interior, o mais importante para Deus, que é o interior, uma vida justa, consagrada, o interior de um verdadeiro filho de Deus na humildade. É isso que Deus espera, é isso que a Igreja Apostólica ensina. Por isso que nós temos doutrina e disciplina, e por isso que nós pregamos, para que haja realmente um povo nesta terra, mas um povo de Deus, um povo consagrado. Aí nós vemos, queridos irmãos, aonde nos fala, principalmente para nós homens também. Aqui foi mostrado como devemos proceder, como devemos agir. Não podemos ficar de short, não podemos ficar com camisa regata, não podemos ficar sem roupa, sem camisa, não. Eu tenho uma conduta, eu tenho uma regra, eu tenho lei, e eu preciso observar. Eu não posso cortar o meu cabelo também de qualquer jeito, não. Eu preciso cortar o meu cabelo dentro daquilo que é ensinado. Eu não posso, como a mensagem mesmo nos fala, eu não posso participar de jogos, de rifas, eu não posso participar disso. Por quê? Porque isso é pecado. E o que pecado leva? Condenação. Então eu não posso me compartilhar com essas coisas, não. Eu preciso evitar. Os irmãos sabem
que a disciplina da igreja, ela não tira a nossa liberdade. Não. A disciplina da igreja, ela não tira a nossa liberdade. Ela impõe para nós limite, o que podemos e o que não podemos fazer. Quando nós falamos de jogos de azar, os irmãos sabem que para um ganhar, muitos vai perder. Aí eu pergunto para os irmãos, é justo isso? Não é. E isso é uma injustiça, porque muitos irão perder, para um ganhar, 2, 3. Então nós vemos, isso não é de Deus. Quando fala para nós o uso de bebidas alcoólicas, por que nós não podemos tomar bebidas alcoólicas? Porque isso prejudica a nossa saúde, porque isso não faz bem para a nossa saúde material, o nosso corpo. E agora os irmãos imaginem para o espírito. Queridos irmãos, há um ensino da doutrina que nos fala que o poder do mal, ele se alimenta do vício. Aonde há o vício, o poder do mal está ali, não somente um espírito, mas vários espíritos. Prezados irmãos, quando uma pessoa falece e ela não herda o reino dos céus, nós compreendemos que o espírito, muitas das vezes, ele fica no sofrimento ali, porque ele não conseguiu a vida eterna. Mas ele, muitas das vezes, também vai de encontro aonde já tem aquele vício que ele praticava, porque ele sente falta. Ele precisa daquele alimento, ele precisa daquilo que realmente levou à morte do seu corpo, mas ele vai ali e busca também se alimentar. E aonde a pessoa está ali viciada, quando pensar que não, está em volta de muitos espíritos maus. E aonde há muita morada de espírito mau, nós sabemos que não há luz. E aonde não há luz, há trevas. E aonde há trevas, há sofrimento. E aonde há sofrimento, há condenação. Então vejam, prezados irmãos, o porquê que nós não podemos praticar e viver dominado pelo vício da bebida, do fumo, dessas coisas inconvenientes. Para não prejudicar a nossa saúde e além da nossa saúde, a saúde espiritual. Mas aí o apostólico, muitos que dizem ser apostólico, porque há uma grande diferença de falar que é apostólico e de ser apostólico, há uma diferença muito grande. Mas muitos que dizem ser apostólico, ele fala assim: vou tomar aqui um vinho, porque isso aqui é bom para a saúde. Vou aqui preparar um remédio, mas tem que ser no álcool, tem que ser no vinho. Meu irmão, não caia nessa cilada. Não existe isso, meu irmão. Não coloca na sua vida isso. Ah, eu vou fazer que isso é remédio. Se fosse remédio, a doutrina falava para nós que é remédio. Se fosse remédio, a Santa Avó tinha ensinado, o Santo Irmão tinha ensinado. E nunca foi ensinado. Na doutrina, podemos folhear todo o livro, os ensinamentos da nossa igreja. Nunca foi mostrado que nós devemos participar dessas coisas. Então, o Santo Irmão Aldo, ele me fala o que é certo e o que é errado. Porque ele preservou o que a Santa Avó e Jesus implantou na nossa igreja. Para quê? Para que eu possa ter salvação. Queridos irmãos, a palavra, ela nos fala que se nós não praticarmos os ensinamentos da igreja, nós iremos escandalizar o nome da nossa igreja. Os irmãos sabem que a nossa igreja, ela é conhecida nessa terra. A nossa igreja, ela é muito conhecida na terra, e as pessoas sabem, conhecem da nossa doutrina, da nossa disciplina. Agora os irmãos imaginem, a pessoa sabe que aquela irmã pertence à igreja apostólica, mas só que a conduta dela não condiz com o que a igreja apostólica ensina. Aquelas pessoas irão se escandalizar, porque elas irão ver que a igreja ensina uma coisa, mas aquela pessoa não vive o que a igreja ensina. Da mesma maneira somos nós, homens. Se nós mostrarmos que nós somos apostólicos, falarmos, sou da igreja apostólica, mas eu vivo de short, eu vivo de camisa fora da calça, eu vivo praticando as coisas inconvenientes, eu vivo praticando o pecado, as pessoas irão ver, e elas irão entender que eu sou da igreja apostólica, mas só que eu não sigo o que a igreja ensina. E isso também levará ao escândalo. Mas aí agora nós vemos o que o Divino Mestre nos fala. No mundo é inevitável que haja o escândalo. Mas ele fala que ai daquele por quem vier o escândalo, melhor seria que amarrasse uma pedra grande no seu pescoço e se lançasse ao mar, do que fazer cair
um dos teus pequeninos. Vejam, queridos irmãos, quando eu falo de condenação e salvação, que não tem meio caminho, não tem meio termo, mas eu mostro, prezados irmãos, é na palavra de Jesus. Jesus, ele fala: ai daquele por quem vier o escândalo, melhor seria amarrar uma pedra no pescoço, lançar-se ao mar, do que fazer cair um dos seus pequeninos. O que isso mostra? Que se uma pessoa amarrar uma pedra grande no seu pescoço, se lançar ao mar, essa pessoa vai morrer. E aí nós vemos, quem tira a sua própria vida, o que a doutrina, os ensinamentos nos fala: não tem salvação, porque este é um pecado que Deus não lhe perdoa. Então, queridos irmãos, vejam que escandalizar, que mostrar para este mundo uma coisa que não é ensinado na igreja, ter uma conduta que não condiz com o que a igreja ensina, nós estamos levando a nossa igreja ao escândalo e estamos correndo este risco de perder a salvação. Então vejam, tudo, a doutrina, a disciplina da igreja é para a nossa salvação. Ah, mas queridos irmãos, hoje viver no mundo corrompido, é impossível viver no mundo assim. É impossível viver e não praticar o erro. Prezados irmãos, é possível. É possível. Porque se não fosse possível, Jesus não teria falado que nós devemos ter santidade para ver o Pai. Mas aí o que nós vemos, queridos irmãos, são pessoas querendo justificar o seu erro. São pessoas querendo encontrar meios para desobedecer à lei de Deus nosso Pai. Às vezes fala assim: ah, eu preciso fazer isso, porque se eu não fizer, eu vou desagradar fulano e cicrano. Meu irmão, mas antes de deixar uma pessoa triste nesta terra, do que você deixar Deus nosso Pai triste. Mas antes de você perder uma amizade aqui na terra, do que você perder a amizade com Deus. Por quê? Porque o dia que você estiver em cima de uma cama e pedir por misericórdia, Deus não vai lhe dar misericórdia, porque você não tem mérito diante dele. O dia que você deparar com um acidente e que você olhar e falar assim: a única saída é Deus, e Deus vai falar assim: não posso fazer nada. O dia que você olhar para a sua família e ver o seu filho internado no hospital e o médico falar: não tem mais o que fazer pela medicina, aí, meu irmão, aí vai falar: Santa Avó, Santo Irmão Aldo, ajude meu filho. A Santa Avó vai falar assim: eu podia fazer, mas eu não posso, porque você não tem mérito diante de mim, porque você não me obedece, porque você não quer viver assim, porque você não quer praticar, porque você acha que o erro é melhor, porque você acha que a disciplina da igreja não tem nada a ver. Então eu não posso fazer nada, minha filha. Eu não posso fazer nada, meu filho. Prezados irmãos, isto é muito triste, é preocupante, mas é a realidade. Se não obedecer, se não for fiel, meu irmão, a condenação espera. As trevas esperam. O fogo ardente espera, porque é para lá que vai os desobedientes. Ah, pastor, mas aí o senhor está julgando, o senhor já está condenando. Não, meu irmão, longe de mim condenar alguém, longe de mim. Não estou aqui para isso, mas é a realidade, é o que vemos, é o que contemplamos com os nossos olhos, porque Deus deu para nós essa oportunidade de enxergar. Não vamos julgar a vida de ninguém, não, meu irmão, mas a conduta de um filho de Deus já nos mostra tudo, o proceder, a maneira. Nós vemos, queridos irmãos, um hino muito lindo, onde fala assim: ah, que bom seria se o arrebatamento da igreja se desse hoje. Meu irmão, se observasse a letra deste hino, muitos não cantavam, porque se desse o arrebatamento hoje, que bom seria, mas muitos ficariam. Que bom seria, mas muitos iriam ficar para trás. Por quê? Porque não quer obedecer, meu irmão, porque não quer seguir, porque não entende, não compreende. Nós estamos numa situação que olhamos para a nossa igreja e vemos assim: Deus precisa de mim, e não é eu que preciso de Deus. As criaturas estão vivendo desta maneira: é Deus que precisa de mim, não é eu que preciso de Deus. É isso que nós estamos vendo dentro da obra da nossa igreja apostólica. É Deus que precisa de mim, é eu que tenho que ir lá, é eu que tenho que fazer. Não, meu irmão, não é assim não. Ele quer a cada um de nós, mas Ele também não está aí implorando não, meu irmão.
Ele ensinou, ele doutrinou, ele mostrou, ele enviou seu filho, ele enviou o profeta, ele enviou o apóstolo, ele enviou a nossa mãe Maria Santíssima, ele enviou a Santa Vó Rosa, enviou o Santo Irmão Aldo, ele preparou a igreja. Ele mostrou, ele está mostrando. Se você quiser, vem, meu irmão. Se você quiser, você vem, meu filho. Mas se você não quiser, meu filho, olha o que te espera ali do lado. Olha o que está te esperando. Se você não quer eu, meu filho, então, meu filho, eu não posso fazer nada. Nós não podemos, prezados irmãos, como há aquele ditado, ficar com o pé em duas canoas, não. Ou eu pulo para a canoa de Deus nosso Pai, do reino dos céus, ou eu pulo para a canoa das trevas. Mas o que eu não posso é querer fazer as duas coisas. Como nos fala a Sagrada Escritura, eu não posso adorar os dois deuses, não. Ou irei adorar o Deus vivo, ou irei adorar o Deus das trevas, aquele que é contra, aquele que é realmente, que atrapalha a vida do Filho de Deus. Eu tenho que decidir, meu irmão. Não é hora mais de eu ficar aí pensando, será que eu sigo, será que eu faço, será que eu faço? Não, meu irmão, ou faz ou não faz. Ou vai para o céu ou não vai para o céu. Ou entra nos céus ou vai para as trevas. Aí, meu irmão, a decisão está em suas mãos. Nós temos um hino que nos fala assim: hoje é dia de salvação. Hoje é dia de salvação, é hoje, meu irmão. Porque amanhã poderá ser tarde. Amanhã poderá o quê? Ser a condenação. Meu irmão, a doutrina e a disciplina da igreja está aqui, sendo ensinada, mostrada, orientando, mostrando. E o apostólico não quer seguir. O apostólico não quer ser fiel. Não. Ele não quer ser fiel porque não dá, porque isso não dá, não tem como, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. Ótimo, meu irmão. Continue assim. Continue assim. O dia que tombar o seu corpo, eu tenho a certeza que isso vai acontecer. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Mas o dia vai acontecer. E o dia que você tombar o corpo, eu quero ver se você tem autoridade perante Deus. Eu quero ver se você vai chegar diante de Deus e falar assim: eu vou entrar aqui no céu, eu quero ver quem vai fazer eu voltar para trás. Meu irmão, se fosse assim, se fosse dessa maneira, mas nem lá vai chegar. Porque Jesus, ele mesmo fala para nós nos seus ensinamentos: por que vocês falam Senhor, 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 se não faz o que eu vos mando? Prezados irmãos, Jesus, ele nos fala: por que vocês me chamam de Senhor e Senhor, se não faz o que vos mando? E o que ele manda, meu irmão, é ser fiel, obediente à sua lei e os seus mandamentos. Notem o que nós temos no nosso livro de doutrina, aonde nos fala: para obter um estado de graça, a ponto de estarmos ligados sempre ao céu e ser usado pelo Consolador, de acordo com a sua vontade, para ser útil ao reino dos céus. Aí nos dá um exemplo. Só o vaso vazio pode ser cheio de outro líquido. Um copo só poderá ser cheio de água se não houver nele leite. Assim também é a criatura, só pode chegar a ser cheia do Espírito Santo e da graça do Consolador se for realmente convertido, tendo nascido de novo e se tornado em tudo uma nova pessoa, tendo recebido o batismo do Espírito Santo e esforçando-se para crescer sempre em sua graça até chegar a esta plenitude. No nosso livro de doutrina nos fala que nós só podemos ser cheios do Espírito Santo e da graça do Consolador se nós nascermos de novo e revivermos. Se nós morrermos para o mundo e nos tornarmos uma nova pessoa. E aí, meu irmão, aí nós seremos morada do Espírito Santo. Aí nós seremos morada do Consolador. Aí a nossa vida irá prosperar muito mais. Mas aí, meu irmão, precisa haver a verdadeira conversão. Notem, para finalizar a palavra, um depoimento de fé registrado em nosso boletim desta semana, aonde nos fala: o nosso irmão Wesley Oliveira Guedes, residente em São Paulo, enviou seu depoimento de fé, relatando uma grande proteção recebida mediante o seu clamor. Venho por meio deste compartilhar um testemunho de fé que marcou profundamente a minha vida. No ano de 2010, aos 14 anos de idade, residia na cidade de Capão Bonito, interior do estado de São Paulo. Naquela época, trabalhava como auxiliar em uma drogaria local.
Certa noite, por volta das 19 horas, fui encarregado de realizar uma entrega, utilizando então a minha bicicleta. No entanto, acabei me confundindo com o endereço e ao chegar a uma região pouco iluminada, deparei-me com uma residência que possuía um longo corredor até o portão. Acreditando ser o local correto, adentrei o corredor, mas fui surpreendido por 2 cães de grande porte da raça Rottweiler, que imediatamente me cercaram, latindo de forma agressiva e tentando me atacar. Diante do perigo, fiquei completamente imóvel, sem saber como reagir. Em desespero, clamei por diversas vezes: Santa Avó, Santa Avó, Santa Avó. Foi então que, atraído pelo barulho, o morador da casa apareceu e, com grande esforço, conseguiu conter os animais. Após esclarecer o mal-entendido, ele me disse, visivelmente impressionado, que eu havia recebido um verdadeiro milagre, pois os cães, em situações normais, teriam me atacado com grande gravidade e consequências maiores poderia ter acontecido. Hoje, membro do coral da congregação do Jardim Sabará, estado de São Paulo, testemunho com gratidão o poder da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, bem como a proteção divina do reino dos céus que estiveram comigo naquele momento e me guardaram de todo o mal. Aí está, meu irmão. O mal ele vai atacar. O poder das trevas ele vai atacar, mas ele não vai dizer quando. Não vai. Ele vai chegar no momento que você estiver despercebido e ele vai te atacar. E se você não estiver preparado, você cai. E se você cair, meu irmão, aí já não tem mais como alcançar a salvação. Por quê? Porque não estava preparado, porque não estava em vigilância, porque não estava em obediência. Então, meu irmão, a obediência aos ensinamentos da igreja é para o nosso bem, para a nossa felicidade. Pratiquem, vivem a doutrina e a disciplina dessa igreja. Não sejam como muitos que são ingratos e não querem obedecer, não querem ser fiel e falam que isso não tem nada a ver. Não seja assim, meu irmão. Pense muito bem no que você fala, no que você realiza. Pense muito bem no que você está falando, porque tudo será acrescentado no dia do juízo. No dia que tombar o corpo, Deus irá ver. Meu filho fez isso, minha filha fez isso, a minha filha não me obedeceu, meu filho não me obedeceu. Não vai ter direito à vida eterna. Sai daqui. Simplesmente assim, meu irmão. Não tem choro, não tem lamento, porque o momento é agora, mas só que não querem se entregar a Deus. Queridos irmãos, pense muito bem e pense na sua salvação. O coral apresenta o hino intitulado Levantai os vossos olhos. Deus,
Prezados irmãos, eu agradeço a presença de todos, em nome da Santa Mão Rosa, em nome do Santo Irmão Aldo. Muito obrigado pelo esforço, pela dedicação de cada um dos irmãos nas reuniões que aqui tivemos. Eu agradeço também aqueles que nos acompanharam através da internet, que Deus o Pai também possa abençoar o seu lar e a sua família. E que os irmãos venham nas próximas reuniões participar do trabalho da nossa igreja. Nós iremos finalizar a nossa reunião com uma oração. Peço a todos que estão assentados, aqueles que puderem, por gentileza se coloquem em pé. Todos em sentido de reverência, em sentido de oração, oremos. Ó santo e querido irmão Aldo, profeta de Deus nosso Pai, compreendemos, ó santo irmão Aldo, e hoje sabemos a necessidade de obedecermos, de sermos fiéis aos ensinamentos da nossa Igreja Apostólica. Sabemos, ó santo irmão Aldo, que para ter mérito diante do Senhor da Santa Mão Rosa, precisamos honrar com o nosso voto de Filho de Deus. Mas a Senhora, a Santa e querida Mão Rosa, juntamente com a nossa Mãe Maria Santíssima, conhece o íntimo do coração de cada um desses teus filhos. A Senhora sabe a necessidade, a Senhora conhece as fraquezas de cada um, a Senhora sabe que às vezes aqueles que estão querendo desviar deste caminho porque estão fracos em sua fé, que a Senhora possa ajudar, ó Santa Mão Rosa, despertando em cada um deles o dom, a vocação, para que eles possam enxergar que é necessário ter uma vida em obediência e consagração para ter prosperidade, para alcançar as bênçãos e a proteção do céu. Por isso eu peço à Senhora, juntamente com Jesus, que olhe por cada um desses teus filhos, abençoe também o lar de cada um deles, o trabalho, os negócios, para que eles tenham prosperidade na sua vida material. Peço também a tua bênção, a Mãe Maria Santíssima, em favor das mães apostólicas, para que elas possam ensinar e educar os teus filhos no caminho do bem e da verdade. Peço também ao Deus o Pai a tua bênção, por esse nome que se encontra nessa caixa de pedido de oração, que está sobre este altar. Aqui eles colocaram os seus nomes, muitos mandaram colocar. O Senhor sabe, ó Pai, a situação de cada um, conforme for o mérito, o merecimento de cada um. O Senhor possa abençoar e até mesmo realizar milagres na vida daqueles que realmente merecem a tua bênção e a tua proteção. Eu entrego cada nome que aqui se encontra em tuas santas mãos, tenho a certeza e a fé que o Senhor já está fazendo de melhor para cada um deles. Também neste momento, ó Santo Irmão Aldo, eu quero pedir a tua bênção por aqueles que nos acompanham através da internet, que o Senhor possa abençoar o lar, a família de cada um, proporcionar para eles o alento, a paz, para que eles também tenham prosperidade na sua vida aqui nesta terra e, quem sabe, alcançar até mesmo o direito de entrar no reino dos céus. Santa e querida Mão Rosa, eu entrego esses teus filhos que aqui estão em tuas santas mãos, conduza eles aos seus lares, conceda a eles uma ótima noite, amanhã um novo dia, um novo início de semana, repleto de paz, e que na próxima oportunidade possam aqui estar, para louvar e glorificar a todo o reino dos céus. Recebe, prezados irmãos, a bênção de Deus, a bênção do Espírito Santo, que a Santa Mão Rosa e o Santo Irmão Aldo estejam ao seu lado, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. A paz do Senhor a todos.